A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vão estar com vocês em mais um Café com Jesus, que vão compartilhar uma palavra do Senhor aos nossos corações. Que bom você estar aqui comigo, juntos vamos crescendo na graça, no conhecimento da palavra de Deus. Há uma importância muito grande da gente tirar um momento com o Senhor todos os dias, um momento devocional, em que nós lemos a palavra, estudamos a palavra, oramos, louvamos ao Senhor, né? Isso é muito bom, poder ouvir a voz do nosso Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, nós ouvimos a voz de Deus, porque é o próprio Deus falando conosco. E hoje eu quero compartilhar com vocês lá no livro de 1 Samuel. Mas primeiro eu quero pedir aqui a você que você deixe o like nesse vídeo, curta, comente, compartilha, né? E você estará me ajudando a semear esta palavra. E aí esse vídeo será sugerido a mais pessoas. Quando você deixa o seu like, né? A plataforma vai entender que o vídeo é bom e vai poder ajudar mais pessoas. Estaremos semeando a palavra de Deus. Uma semente que nós estamos plantando e que vai, né, estar abençoando a vida de outras pessoas também. Amém? Eu quero compartilhar com vocês o livro de 1 Samuel. Se você tiver a sua Bíblia, pegue e abra em 1 Samuel, capítulo 1. Uma história bem conhecida que fala sobre o nascimento de Samuel. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 9, que vai dizer assim: Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, se lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, não lhe deres um filho, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Ana estava ali orando, né, como fala a Bíblia, no versículo 10, com a alma amargurada, chorando muito. Ana estava se derramando na presença do Senhor. Para entendermos melhor quem é Ana, Ana era esposa de Eucana, né? E Ana não poderia ter filhos, Ana era estéril, não podia ter filhos. Então, seu esposo tinha outra mulher também, que se chamava, a Bíblia fala que se chamava Penina, né? A Penina tinha filhos, né? Mas Ana não tinha. E com isso, Penina ficava debochando de Ana, né? Que ela não tinha e que ela tinha filhos. Só que a Bíblia diz que o marido delas duas, né? Eucana, amava a Ana, mesmo que ela ainda não tivesse dado filhos a ela. Mas só que naquele tempo era uma vergonha para a mulher não ter filhos, né? Mas Ana estava estéril e Penina ficava provocando Ana ali, né? E todo ano eles iam, né, ao templo do Senhor, né? E o marido de Ana sempre diz a Bíblia que o marido dela oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e todos os filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla porque a amava, apesar de ser do Senhor tê-la deixado estéril, né? Para Eucana não tinha problema de Ana não ter filhos, mas Ana queria um filho.
E isso a deixava muito angustiada, muito triste. E o que eu quero frisar com vocês hoje nessa palavra, né, que foi o que tocou o meu coração, que eu estava fazendo um estudo sobre a oração. E foi tocado nesse assunto sobre Ana, que Ana chorou com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Deixa eu trazer uma explicação desse relato bíblico. O relato bíblico apresenta o desejo de Ana por um filho, pois ela sofria muito com a humilhação imposta por Penina, concubina de seu esposo. No meio de sua dor, Ana orava na casa de Deus em Siló. Podemos imaginar quão incessantemente essa mulher orou e chorou pela dádiva de um filho, né? O quanto ela chorou para ter esse filho, o quanto ela pediu a Deus, quanto ela orou por esse filho. E como sabemos, em resposta à sua oração e perseverança, Deus lhe concedeu um filho e ela colocou-lhe o nome de Samuel. Com toda certeza, Ana recebeu de Deus um filho em resposta à oração da fé, um filho em resposta à oração de perseverança. Quando Samuel nasceu, é certo de que Ana chegou à conclusão de que valerá a pena cada momento em oração, cada lágrima derramada na presença de Deus. Vale a pena cada lágrima que nós derramamos na presença de Deus, como diz aqui, irmãos. Ana fez uma oração e perseverou em oração. Muitas das vezes nós não vamos receber a resposta de nossas orações de imediato. E isso por diversas vezes pode nos cansar ou achar que Deus não está ouvindo. Mas não, Deus tem um momento certo para fazer todas as coisas, né? Então, mas aqui, como vemos nesta palavra, o Senhor atendeu a oração de Ana. Ana perseverou em oração. Ana se derramou na presença do Senhor. Ana entregou o melhor, né, dela para Deus. O que Deus procura, meu irmão, minha irmã? Uma oração sincera do nosso coração. Que a gente derrame na presença dEle, que a gente fale para Deus aquilo que a gente sente de mais profundo. O Senhor não está procurando oração bonita, orações montadas, ensaiadas. Não, o Senhor quer aquilo que você tem de mais profundo no seu coração. Oração, eu sempre falo aqui, oração é uma conversa. É a gente falar com Deus tudo que a gente está sentindo. Deus é o nosso amigo, é o nosso Pai, é o nosso Senhor. E Ele está ao nosso lado a todo momento. A gente tem que expressar para Deus o que há de mais íntimo, o que há de mais puro e sincero dentro do nosso coração. E aqui falando sobre perseverança em oração, né? Nós não devemos desistir, mas sim continuar. Se Deus ainda não atendeu ao nosso pedido de oração, continue a orar, continue a pedir. A palavra vai dizer lá em 1 Tessalonicenses, no versículo 17, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz bem assim: ore continuamente. Em outras traduções bíblicas fala assim: ore sem cessar. Ore, continue a orar, não desista de orar, continue a pedir, continue a bater na porta. Se Deus ainda não atendeu, mas continue a pedir. O Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor sabe do nosso coração. Deus conhece a gente no mais íntimo e profundo do nosso coração. Ele sabe de tudo. Ele quer que a gente expresse tudo que está dentro da gente, né? Não que a gente saia contando para os outros, mas não. A Bíblia vai dizer lá em Mateus 6 que nós devemos entrar em nosso quarto e orar ao Senhor. Ore ao Senhor. Mateus 6, 6. Mas quando você orar, vá ao seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então, seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. O que a Bíblia quer dizer com essa passagem? Ana foi ao templo do Senhor. Mateus 6 fala, vá ao seu quarto. Mas não quer dizer que existe um lugar apropriado para a gente fazer as nossas orações. Claro que
Quando nós temos um local reservado, é uma bênção, é muito bom. Mas em todo lugar nós podemos orar. Muitas das minhas orações são na minha cozinha, porque o momento que eu mais tenho é livre para orar, porque a gente que é mãe, tem um monte de filho, a gente geralmente vai orar quando os filhos estão dormindo. E geralmente as minhas orações são pela manhã, na minha cozinha, onde eu sento, estudo, oro ao Senhor, né? Onde eu tenho um momento maior, um momento que eu consigo ter mais um momento com o Senhor, sabe? Mas não existe um lugar correto, existe um lugar que seja reservado, você e Deus, sabe, conversando. Já teve vezes de eu orar no banheiro, acontece às vezes de eu estar lavando a minha louça e estar orando, às vezes varrendo a casa, conversando com Deus. Às vezes eu nem falo, às vezes eu penso, mas eu já estou falando com Deus. E eu quero dizer a você que Ana foi ao templo do Senhor. Quando Mateus 6 fala, vá para o seu quarto, feche a porta, ele quer dizer o quê? Vá para um lugar reservado, fique você e Deus, conte só para Deus, ore em secreto, que o Senhor recompensará. E nós vemos aqui, Ana orou e foi recompensada, ela perseverou na sua oração. E trazendo um entendimento sobre lugar de oração, não há tempo nem lugares próprios para apresentar uma petição a Deus. Não há quem possa impedi-lo de elevar o coração no espírito de uma oração sincera. Na rua, em meio à multidão, numa região de negócios, podemos elevar uma prece a Deus, pedindo orientação divina. Um ambiente adequado à comunhão pode ser encontrado onde quer que estejamos. Podemos manter continuamente aberta a porta de nosso coração e pedir que Jesus venha habitá-lo como nosso hóspede celeste, né? Em qualquer lugar, nós podemos orar ao Senhor, onde você estiver. E às vezes, como eu falei, o tempo é corrido, mas às vezes você tira um momento, você lê um versículo, um capítulo. Às vezes você está lavando a louça, eu gosto muito de lavar a louça e eu boto um vídeo que edifica a minha vida, né? Vídeos de pregação, vídeos de estudo, né? Eu tiro meu momento de ler, né? Leio um capítulo, leio um versículo, né? Não me excedo disso porque eu quero me alimentar e eu quero meditar na palavra, né? A gente tem que meditar. E isso é muito importante. E que a gente venha tirar tempo com o Senhor, para a gente se derramar na presença, apresentar as nossas petições, apresentar os nossos problemas, apresentar a nossa gratidão ao Senhor. Não é só problemas que a gente vai apresentar a Deus, mas que seja com um coração quebrantado, sincero, falando aquilo que está dentro do nosso coração. Nosso Pai é o nosso Criador. Ele é o nosso Criador, sabe? E às vezes eu falo com Deus tomando banho, porque Ele é meu Pai, Ele me criou, sabe? Não existe mais barreira entre nós, sabe? A partir do momento que Jesus morreu naquela cruz, o véu do templo se rasgou. Eu posso falar com meu Pai a todo momento, sabe? Eu posso conversar com meu Pai através, o Espírito Santo leva as minhas orações ao Senhor. Que possamos orar, né? Sem cessar, orar e sem cessar. Uma oração como de Ana, que ela entregou ali o mais profundo que ela tinha dentro do coração dela. Ana expressou, colocou para fora e não desistir, continuar a orar, continuar a pedir. Ana recebeu a sua bênção, Ana foi abençoada. O Senhor lhe deu um filho que ela tanto queria. Ela entregou o seu filho como Ana prometeu entregar o seu filho e entregou. Mas a Bíblia também nos fala que logo depois, aquela que era estéril, ela teve mais filhos. Ana engravidou de novo, deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. O Senhor abençoou ela muito mais do que ela poderia imaginar. Ana fez uma oração pedindo um filho, né? E ali o Senhor depois o abençoou muito mais. O Senhor é lindo, o nosso Deus é maravilhoso. Ore sem cessar, né? Que vai valer a pena perseverar em oração diante de Deus,
seja por um filho, por uma cura, pela recuperação do casamento, pela conversão de um parente, né? Pela salvação da alma de um parente. Continue a orar, mesmo que você não esteja vendo nada, mas ore, porque há poder em Jesus. Somente Jesus pode transformar, há poder na oração que fazemos, pedindo em nome de Jesus, né? E crendo que Deus fará, né? No tempo certo. Deus tem um tempo para todas as coisas, né? A Bíblia vai dizer que há tempo para todas as coisas. E o Senhor ouvirá a sua e a minha oração. A Bíblia, o estudo também vai dizer que Paulo dá a entender que devemos ter, né, quando fala lá, ore continuamente, ore sem cessar, em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo dá a entender que devemos ter uma vida de oração, pois não há lugar, hora definidas para ela. Em qualquer espaço, em qualquer momento, sobre as mais várias circunstâncias, podemos orar a Deus. Devemos aprender a confiar em Deus nos pormenores de nossa vida. Assim aprendemos a orar sem cessar em cada situação. Por menor que seja a situação, o problema, o detalhe de sua vida, né? Eu aprendi, quando eu aceitei Jesus, logo eu não sabia orar direito, então eu não orava tudo que eu tinha, eu não expressava tudo. E hoje não, eu aprendi, sabe? Eu coloco tudo para fora. Coisas tão pequenas, tão simples. E quando eu vejo Deus faz, sabe? Eu fico maravilhada com o poder de Deus. E como Deus está nos observando. E tanto coisas grandes como pequenas. Mas o Senhor sempre está cuidando da gente. Que a gente possa orar sem cessar e expressar o que há de mais sincero em nosso coração. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Ore sem cessar. Expresse para o Senhor, chore na presença e derrame seu coração na presença de Deus. Ele está te ouvindo. Creia que Ele está te ouvindo. Amém? Deus abençoe. Amanhã eu volto, se meu Pai querido e amado assim permitir. Deus abençoe sua vida.